Galera, como eu falei pra vocês aí em outros vídeos, eu tô padronizando minhas caixas, deixando tudo padronizado com as mesmas medidas, com o mesmo tamanho. Por que esse cuidado com a padronização? Galerinha, é o seguinte, eu tô fazendo e indico que todo meliponicultor faça isso. É muito bom, muito facilita muito a padronização das caixas. Vamos começar sobre a divisão. Há várias maneiras de fazer uma divisão, entre elas por disco de cria, por módulo, né? E o manejo da divisão por módulo, eu acredito que seja o mais fácil, o mais seguro e o mais eficiente. Beleza, galera? O que acontece? Quando você faz a divisão por discos, você corre o risco muitas vezes de danificar algumas células de cria, de derramar alimento larval. Isso é normal. Isso é normal. E quem já está acostumado com isso, eu mesmo já faz mais de ano, vai completar 2 anos, eu não me aperrei com isso. Só que quando você faz uma divisão por módulos, você pega o módulo sobreninho, descola e leva para outra caixa. Ali você já vai levando disco de cria, cera, você já vai levando alimento, pólen, o próprio néctar e toda uma estrutura já montada, galera, que facilita, que traz muito mais agilidade. Continuando falando sobre a divisão por discos, tem-se uma deficiência, porque você tem que esperar que aquelas camadas de disco amadureçam em cima, para que você possa tirar os discos de cima. Dificilmente você vai pegar um disco que tiver maduro embaixo e os de cima estejam verdes, porque provavelmente vai danificar a estrutura dos discos de cria. Damião, então como é que vai fazer por módulo? Se a postura da rainha tá no sobreninho, tá verde, e embaixo tá maduro, não vai dar certo. Dá, galerinha. É bem simples. A divisão por módulo facilita por conta disso. Você não precisa esperar que a rainha desça a postura para baixo e que amadureçam os descri em cima. Você pode pegar esse sobreninho com a rainha e alguns discos de cria verdes e colocar em outra caixa. Super normal. O que vai acontecer é que essa rainha, que já está acostumada, já sabe o que está fazendo, ela vai se estruturar nessa nova caixa. Você vai fornecer cera, lógico. Você vai fazer capturar as campeiras e ela vai se estruturar rapidamente, porque ela já está acostumada com o padrão, já está sabendo o que faz. E o que vai acontecer é que essa divisão aqui, com os discos maduros que estão embaixo, você vai colocar um sobreninho. Vai nascer princesas aqui e toda a estrutura do ninho tá aqui para favorecer elas. Então você pode fazer quando o disco de maduro estiver em cima, como também quando o disco verde estiver em cima. Não há diferença. Não há diferença. Se o disco maduro estiver em cima, beleza, você tira esse módulo, vem com toda a estrutura como eu já falei, e coloca em outra caixa e deixa no lugar da caixa mãe. Sempre a caixa filha vai ficar no lugar da caixa mãe, beleza, galera? Para colher as campeiras. Então tem toda essa facilidade. Você percebeu a diferença? Na caixa nordestina, é uma caixa muito boa. É uma caixa onde a abelha ela constrói discos de cria lindos. Só que tem essa dificuldade. Você não tem a opção de fazer divisão quando os discos de cria estão verdes em cima. Então você tem que esperar aquele amadurecimento. Algumas pessoas vão dizer, mas isso aí é um ciclo natural. Você não pode estar fazendo divisão a toda hora, de maneira que vai enfraquecer. Gente, eu estou falando em divisão quando a caixa está pronta para dividir. Eu não estou falando que a rainha vai subir a postura nova para cá e aqui não tem nenhum disco de cria, esteja fraca. Não estou falando isso. Tá? Vamos eliminar
a opção de fazer divisão com caixas fracas. Elimina. Estou falando de fazer divisão com caixas fortes, com caixas que estão prontas para divisão. Entenderam? Por favor, não entendam mal. Quando eu falo aqui em fazer uma divisão de uma maneira ou de outra, é quando a caixa está pronta. Não é quando a caixa pegar uma caixa fraca e tentar fazer uma divisão. Não tem como. Eu tenho caixas aqui, divisões novas, que eu sei que eu não tenho posso fazer divisão. Tem que passar aqui vários meses aqui para ela se estruturar para poder ter condição de suportar uma divisão. Entenderam? A questão é essa. Falando ainda na divisão, uma coisa que favorece também a divisão por módulo é a facilidade, a praticidade, a velocidade que você faz a divisão. Arrancou o módulo, colocou no outro canto, a caixinha já estiver preparada, vai ser muito mais fácil. Vai ter muita facilidade dessa divisão dar certo, porque vai toda uma estrutura. Não é uma estrutura que você vai estar montando ali discos colocados, depois colocar alimentos. Não, é o alimento delas. É toda uma estrutura, é todo um cheiro já. A caixa tá, as campeiras que vêm do mato tá acostumada com aquele cheiro. Já tá acostumado com aquele cheiro. Então ela não vai ter nem dificuldade em aceitar aquela caixa, aquela divisão. Entenderam? É isso aí. São coisas que favorecem a divisão por módulo. Então eu resolvi padronizar as minhas caixas todas caixa ímpar modular, todas com o mesmo tamanho. Veja que eu fiz uma divisão ontem com essa daqui de cima, ó. Só que os módulos dela não são padronizados com esses novos módulos. Então o que acontece? Eu não posso fazer divisão por módulo, porque não são padronizados, não é o mesmo tamanho. Então eu resolvi fazer minhas caixas de agora em diante. Você veja que eu tenho essa caixa aqui, tenho nordestina e tenho ímpar. Então eu percebi que isso ia dificultar as coisas. Não é que eu não possa fazer, não é que você não possa ter caixas ímpar, caixa nordestina. É a gosto de cada um, entendeu? É a gosto de cada um. Só que eu estou falando, se padronizar as caixas, a facilidade é muito grande. Então eu fiz uma divisão dessa caixa aqui ontem. E eu fiz por disco. E eu ia colocar um sobreninho, falei aí sobre o manejo, eu ia colocar um sobreninho nela para que um sobreninho dessas caixas padronizadas aqui já, para quando ela subisse a postura, eu capturasse. Só que eu percebi que não dava, ela não suportava outro sobreninho. Não ficou fraca, mas a gente percebe, né? A gente vai pegando o manejo e a gente percebe que não cabe, não dá para caber ainda. Ela já tem o sobreninho dela. Então eu não fiz com essa. Mas padronizei as minhas caixas. Inclusive já vendi uma nordestina dessa aqui, né? E vou me desfazer dessa outra também. E vou padronizar minhas caixas todas nesse padrão aqui, para que fique fácil no manejo. Na hora da divisão, na hora no futuro aí, quando for colher o mel, a facilidade que é também tirar o módulo da melgueira e colher o mel. Então são várias coisas que me levou a padronizar as minhas caixas. Isso não quer dizer que você vai fazer o mesmo. Cada um trabalha da maneira que lhe agrada, da maneira que lhe favorece. Eu resolvi padronizar minhas caixas, caixa ímpar. Você pode muito bem padronizar tudo no modelo nordestina e é top, do mesmo jeito. Então cada um vai escolhendo aquilo que se encaixa melhor para você, entendeu? Essa é a questão. Olha só, galera, essa caixa, ontem eu fiz esse manejo de colocar o sobreninho. Vou estar mostrando aqui para você. Coloquei o sobreninho nela porque ela estava bastante forte e o sobreninho dela já não havia espaço, tinha muito mel. Eu até pensei em colher, só que o que acontece? Na parte de baixo do sobreninho existia alguns discos de cria verde, ou seja, eu não tinha como estar colhendo com facilidade. Poderia, se não tivesse disco de cria, eu poderia furar os poços de mel e apenas virar. Só que aí resolvi, o que acontece? Eu resolvi colocar esses sobreninho dessas caixas padronizadas, porque quando ela subiu a postura daqui para cá, eu consigo tirar esse módulo e fazer uma nova caixinha, uma nova colmeia por divisão de por módulo, né? Então essa é a questão. Como vocês podem ver aí, ó,
Uma caixinha já padronizada, ninho e sobreninho. Coloquei sobreninho há poucos dias, como vocês viram aí nos vídeos. Botei cera, ela está colhendo. Então, galerinha, esse desticri aqui, que já estava encostando na tampa, logo vai passar para esse sobreninho. E a facilidade de mudar um módulo desse para outra caixa e fazer uma divisão muito mais forte é muito grande, beleza? Essa daqui também tá com sobreninho e logo eu vou estar colocando nessa daqui. Então é isso aí, galera. O vídeo é esse, falando sobre padronização de caixas. E eu indico, seja qual for a sua caixa, seu módulo de caixa que você escolhe, até coloca aí nos comentários. Damião, eu prefiro a nordestina. Damião, eu prefiro a ímpar. Eu prefiro a nordestina modular, que já estão sendo construída. Na nordestina que sai a melgueira. Coloca aí nos comentários e vamos conversar sobre isso. E eu lhe garanto, seja qual for a sua caixa, a caixa que você escolheu, a padronização vai facilitar o seu manejo. Vai facilitar o seu manejo. É muito diferente quando as caixas são todas padronizadas e você pode mexer de uma para outra, você pode dar um reforço. Por exemplo, galera, se essa caixa aqui, quando eu colocar a melgueira, ela tiver fraca, sem alimento, e essa caixa aqui tiver com a melgueira cheia, sobreninho cheio de mel, que nem aconteceu naquelas outras, eu posso muito bem pegar um sobreninho dessa e colocar nessa com a maior facilidade, sem ter problema nenhum, sem precisar estar colhendo mel para dividir. Isso são manejos. E as caixas padronizadas facilitam esse manejo. Não é questão de escolha apenas por boniteza ou por estética. Não, é por manejo. Facilita o manejo. Essa caixa aqui, galera, tem a casinha aí em cima. E essa outra aqui, que é irmã a ela. Essas duas caixas, eu tenho um projeto para elas. Eu vou adiantando aqui para vocês. Vocês estão vendo aí que essa bancadazinha aqui, que foi a primeira prateleirazinha que eu fiz. Essas duas caixas, essas duas colmeias, no futuro próximo, elas vão estar todas duas aqui. Para quê, galerinha? Para que elas enxameiem, façam a enxameação para a natureza. Esse projeto, eu já estou adiantando aqui para vocês que eu tenho para essas duas caixas. As duas caixas modelo ímpar, que tem essa casinha. Tá bacaninha aqui, invernizado, né, galera? Então essas duas aqui vai ficar nesse local para enxameação para a natureza. Eu quero que elas enxameiem todo ano. Não vou estar colhendo mel, não vou estar colhendo, não vou estar fazendo divisão. Eu quero que elas fiquem fortes para que possa enxamear para a natureza. Nossa região aqui está muito pobre, galera. Muito pobre. Quando se refere a abelhas nativas na natureza. Está bem pobre. Difícil você achar uma abelha nativa. E eu quero fazer isso. E já convidei alguns amigos. Muitos amigos toparam, meliponicultores aqui da minha região, do Seridó. A gente tem um grupo. E muitos já estão fazendo isso e eu nem sabia. Tem pessoas que têm 6, 7 caixas só para enxamear para a natureza. E isso é um projeto top, galera. Quem sabe daqui 10, 20 anos, essas duas caixinhas aqui enxameando e outros no vizinho fazendo o mesmo. Quem sabe daqui uns anos a natureza tenha se restaurado. A natureza é top. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Esse foi o vídeo de hoje. Vídeo curto, mas que a gente possa discutir aí nos comentários, falar, conversar. Cada um expõe a sua opinião. Cada um tem seu jeito de trabalhar, cada um tem sua maneira de fazer as coisas. Como eu falei pra vocês, essas duas caixinhas aí, que eu tô programando elas, logo mais em breve. Eu vou estar colocando elas ali para enxameação, para que elas enxameiem para a natureza. A natureza é muito forte, galera. Ela só precisa de uma ajudazinha quando tá difícil do jeito que tá. Então quem sabe daqui a alguns anos, todos os meliponicultores tirar ao menos uma caixa para fazer isso. E daqui a alguns anos
a gente vai estar vendo a natureza se restaurando, voltando ao que era. Quem sabe, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Beleza? Gostaram do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos conversar. Vamos falar sobre padronização de caixas, sobre manejo. A gente vai aprendendo a cada dia mais. A gente é um eterno aluno. A gente só aprende se a gente for humilde para aprender. Não importa quem esteja com 20, 50 anos de meliponicultura, a gente sempre está aprendendo. Sempre está surgindo novos manejos. Beleza? Então fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, galerinha.